Então, esta é a experiência cristã. A redenção objetiva que Cristo realizou na cruz vai entrar na nossa vida, teologicamente a gente chama isso de redenção subjetiva, vai se tornar redenção subjetiva. Nós somos o sujeito, precisamos acolher essa redenção objetiva de Cristo em nossas vidas através do Espírito. O Espírito vem comunicar a redenção a redenção operada por Cristo em nossas vidas. O Espírito vem trazer a Páscoa de Cristo para cada um de nós. E o Espírito, ele age, como nós já dissemos, tanto a nível eclesial quanto a nível pessoal. Então vamos pensar um pouquinho nessa ação do Espírito a nível eclesial. Ele, diz o Concílio Vaticano II, você pode ler isso lá na Lumen Gentium número 7. Mas você também pode ler boa parte do que eu vou dizer num documento do Papa Pio XII chamado Mysticeti Corporis, de 1943. Trata-se de uma carta encíclica sobre a Igreja. A primeira carta encíclica exclusivamente sobre o mistério da Igreja. Então, o Concílio Vaticano II ele vai dizer que o Espírito Santo, resumia a missão do Espírito Santo a nível eclesial da seguinte forma: o Espírito Santo ele unifica e vivifica. Ou seja, o Espírito Santo comunica à Igreja uma unidade, que é a unidade trinitária. Mas a unidade trinitária, como é que ela é? Trinitária significa que temos três pessoas distintas no mistério do único Deus, uma única substância divina. Então, essa unidade que o Espírito Santo comunica, ela é sobrenatural. É uma unidade que remete ao mistério da Trindade. E é por isso que a gente conjuga, e isso fica claro lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que é justamente a segunda leitura da nossa missa do dia de Pentecostes. Deixa eu pegar aqui o texto exato. 1 Coríntios 12, do versículo 3 ao 7, do 12 ao 13, desse ano A. Então a segunda leitura é esse texto, onde a gente vai ler o seguinte: Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Então, esse discurso no capítulo 12, onde Paulo faz uma comparação entre a igreja e o corpo, ou seja, a igreja vai mais tarde na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, a comparação evolui, Cristo é apresentado como cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja aqui já é vista como corpo, e evidentemente é o corpo de Cristo. Então nós temos o Espírito que é responsável por essa unidade e essa diversidade. Então na igreja convivem unidade e diversidade. E você vê que em cada afirmação de Paulo se remete a uma das pessoas da Trindade. Diversidade de dons, o mesmo Espírito. Diversidade de ministérios, o mesmo Senhor Jesus. Diferentes atividades, o mesmo Deus, o Pai. Hot Cells, o Pai. É como Paulo, muitas vezes, quase sempre ele chama Pai, o Pai de o Deus, né? Deus com o artigo definido na frente no grego. Então, nós temos justamente a relação entre Trindade, as três pessoas, e a igreja, que é unidade e diversidade, que remete à Trindade. Então o Espírito Santo comunica essa unidade na diversidade, essa unidade na diversidade dos dons,
dos ministérios, dos carismas, das atividades, que nos faz entender que nós vamos vivendo aqui na igreja uma vida divina, a vida trinitária, graças ao Espírito. E aí a gente, ao dizer que estamos vivendo uma vida trinitária, justamente a gente chega no outro verbo que ajuda a definir a missão do Espírito Santo na igreja. Então ele unifica, já falamos disso, uma unidade na diversidade dos dons e ministérios, mas ele vivifica, ou seja, ele comunica à igreja essa vida divina que Cristo conquistou para nós, para cumprir a vontade do Pai. E isso é muito concreto. O Espírito Santo está ligado, por exemplo, se pensando na palavra, ele inspirou a palavra de Deus. Inspirou, né, os agiógrafos a escreverem o que Deus queria que eles dissessem, o que Deus queria que fosse dito. Mas também ele é que concede à igreja a força, a coragem para pregar essa palavra ao mundo, e ele que age em cada fiel, preparando cada fiel para acolher essa palavra. Perdão. Ele age não só nos fiéis, preparando-os para acolher a palavra, por exemplo, da missa dominical, a palavra que Deus quer dirigir em cada tempo litúrgico aos seus filhos, para que eles cresçam, amadureçam, se santifiquem. Mas ele age também de modo preveniente, vamos dizer, preparando o coração também daqueles que não são fiéis ainda, aqueles que nem são batizados. Então o Espírito já age nos corações daqueles que ainda não receberam o dom do batismo, para ajudá-los a acolher o anúncio da palavra que lhes é dirigido, para que eles possam aderir à salvação. Então é necessário que haja quem pregue, para que haja quem creia. E crendo, as pessoas possam percorrer o caminho do batismo, da confirmação, da comunhão, e percorrer o caminho da santificação de tipo sacramental. Mas se nós pensarmos nos sacramentos também, existe a dimensão pneumatológica de cada um dos sacramentos. Jesus, ele é o ministro, né? Na verdade, quem realiza os sacramentos é Cristo entre nós, mas ele o faz pela ação do seu Espírito. Então existe em cada sacramento uma dimensão pneumatológica. O Espírito Santo é necessário para que os sacramentos se realizem na vida eclesial, né? E ao mesmo tempo o Espírito Santo nos ajuda a viver de modo mais frutuoso a nossa vida sacramental. O Espírito Santo coloca no nosso coração o desejo de receber os sacramentos, né? Então ele vai vivificando a igreja, ele vai vivificando o clero, vivificando os fiéis, vai comunicando a vida necessária para que a igreja viva a sua identidade e cumpra a sua missão evangelizadora em prol da salvação de todos os homens. Então é muito interessante a gente ver, vamos dizer, uma espécie de triângulo. Nós temos o homem, a palavra e o Espírito. E a gente pode dizer que, por um lado, a palavra de Deus, quando chega a nós, o Cristo, quando ressoa aos nossos ouvidos, quando vem nos visitar com a sua verdade, ele, ao encontrar um fiel, um batizado, ele, de certa forma, desperta o Espírito que está em nós. Nós que somos batizados, às vezes estamos meio assim, mornos, arrefecidos, aí a gente escuta uma palavra, uma homilia, uma pregação, ou lê um livro, ou lê um versículo, ou escuta um conselho de um padre, de um religioso, de uma freira, quem sabe, e aquela palavra, ela desperta o Espírito, parece que coloca de novo em movimento, dinamismo da graça de Deus dentro de nós.
Por outro lado, da mesma forma, o Espírito é que nos permite acolher, viver, proclamar a palavra de Deus em nossas vidas. Então, essa relação palavra e Espírito na nossa vida cristã é muito importante. O professor Alberto Casalenho, no seu livro sobre os Atos dos Apóstolos, publicado em português, ele vai dizer que os dois grandes protagonistas dos Atos dos Apóstolos não são Pedro e Paulo, mas são a palavra e o Espírito. Então a palavra deve ser difundida, mas a palavra vai ser difundida por uma ação poderosa do Espírito Santo, que usa Pedro, Paulo e todos os outros personagens dos Atos dos Apóstolos para que a palavra chegue a Roma, chegue aos confins da terra. E aqui vale a pena a gente recordar um episódio dos Atos dos Apóstolos. Trata-se do capítulo 10 da vida ligado à vida de Pedro, ao ministério de Pedro, quando Pedro é interpelado primeiramente por Deus, depois por enviados de Cornélio, e vai até, deixa Jafa e vai na direção de Cesareia Marítima para anunciar a Cornélio e a sua família a boa nova, o querigma. E é muito interessante porque Pedro, lá chegando, começa a anunciar a boa nova, e enquanto ele está pregando, o que acontece? Pedro estava ainda falando, capítulo 10, versículo 44, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Então, primeiro ele anunciou a palavra e o Espírito Santo veio de um modo surpreendente, desceu sobre os apóstolos, sem que Pedro tivesse batizado aqueles homens. Então, vejam como a palavra preparou, por assim dizer, aquele Pentecostes na vida daquela família pagã. Um derramamento do Espírito sobre eles. E aí, uma vez que ele, tendo verificado aquele derramamento do Espírito, ele percebe que ele não pode negar o batismo, ele batiza. Agora eles se tornam fiéis. Agora eles têm uma presença estável do Espírito nas suas vidas. E o Espírito vai fazer com que eles possam o quê? Percorrer o caminho da palavra. Conhecer melhor a palavra, acolher mais essa palavra, viver mais essa palavra e proclamá-la também, anunciar essa palavra com as suas vidas. E assim a palavra vai ser frutuosa, quiçá 100 por 1 na vida deles. À luz de alguns textos da carta aos Gálatas, por exemplo, Gálatas 3, de 1 a 5, quando São Paulo discute, e de modo até duro, com os Gálatas, porque eles estão, por assim dizer, regredindo, estão negando aquela que é a essência do evangelho pregado por Paulo, atraídos, seduzidos um pouco por pregadores judaizantes. Então São Paulo recorda que a lei sozinha não pode salvar o homem, que é preciso que o homem tenha, digamos, seja conduzido pelo Espírito, seja fortificado pelo Espírito. Só o Espírito pode fazer o homem verdadeiramente viver a Torá, a lei. Gálatas 5:5 também, a gente pode pegar esse texto, onde a gente lê: vós que procurais 5:5. Quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto da nossa esperança. Então São Paulo diz: nós
temos que ser conduzidos pelo Espírito, né? Ele que vai nos mostrando o reto caminho. Mas 1 Tessalonicenses 1:5, né? Lembremos que essa carta é a primeira que São Paulo escreveu, então ela é provavelmente ali do ano 51, muito provavelmente. No capítulo 1, versículo 5, São Paulo escreve: pois o nosso anúncio do Evangelho aconteceu entre vós, não só com o discurso, mas com o poder, com Espírito Santo e com abundante fruto. Então São Paulo diz que ele foi levar o Evangelho para que o Evangelho fosse acolhido e vivido por aquela comunidade. Lembremos, temos que lembrar que em 51 não havia nenhum Evangelho ainda na sua inteireza escrito. Marcos, Mateus, nem Lucas, nem São João, nada. Então São Paulo está falando aqui de levar a boa nova do Evangelho à pregação oral. E ele leva a palavra, mas ele diz, não foi só com o discurso, né? Ou seja, junto com o discurso, né, nós oferecemos a vocês o Espírito Santo com os seus frutos abundantes, né? Então, quer dizer, isso é muito interessante porque São Paulo, nesses textos, vai nos ajudando a compreender que não basta, por assim dizer, a palavra. Nós não somos, como várias vezes o Papa Bento XVI repetiu, nós não somos a religião do livro. Hoje, alguns grupos de cristãos pensam que nós somos a religião da Bíblia. Então, a palavra de Deus, que é o Cristo, ele está presente entre nós de vários modos, através dos sacramentos, ele está presente na Sagrada Escritura, ele nos fala na Sagrada Escritura, sem dúvidas. Nós não queremos diminuir em nada o valor da Sagrada Escritura nesse nosso discurso. Mas uma pessoa pode conhecer toda a Sagrada Escritura e ir para o inferno. Uma pessoa pode ler a Sagrada Escritura, mas se essa palavra não se transformar em vida, não converter o seu coração, se essa palavra anunciada não encontrar um lugar dentro do homem, e um lugar para gerar conversão, transformação, metanoia, mudança de vida, essa palavra, ela não vai, vamos dizer, ser fonte de salvação para aquela pessoa específica ali. Aquela pessoa não acolheu a palavra e pode não se salvar. Então, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, fazer teologia, tudo isso é muito importante, muito bom, mas para tudo isso é preciso o Espírito. Nós devemos ler a Sagrada Escritura, que foi inspirada pelo Espírito, sob a ação do Espírito. Devemos estudar a Sagrada Escritura iluminados sob o influxo do Espírito Santo. Da mesma forma, estudar teologia, porque não basta conhecer a palavra, materialmente falando, não basta conhecer a história de Jesus, não basta saber tudo o que Jesus disse, não basta saber, vamos aqui dando outros exemplos, né? Tudo que o Concílio Vaticano II diz, ou tudo que Santo Tomás de Aquino escreveu, não basta isso. E hoje existem certas tendências de grupos de cristãos que acham que quanto mais eu sei, mais eu sou santo. Mas, na verdade, o conhecimento intelectual é apenas um elemento da experiência que eu devo ter, que é muito mais ampla, com a palavra salvífica, a palavra fonte de salvação.
Então é necessário o Espírito de Deus. É necessária a potência do Espírito. O Espírito é que vai me permitir crer na palavra, acolher a palavra, deixar essa palavra se radicar dentro do meu coração, entrar como uma espada dentro do meu coração. É o Espírito que vai me fazer ruminar essa palavra, meditar essa palavra, rezar com essa palavra, colocar essa palavra em prática, proclamar essa palavra com a minha vida e sempre que possível com as minhas palavras também. Porque, diz São Paulo, a carta aos Gálatas 2:20, dentro desse discurso, né, muito forte sobre o Espírito, ele vai dizer: com Cristo eu fui pregado na cruz, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. Então São Paulo, ele quer colocar em relevo a força da graça. E é pela força da graça que ele pode dizer que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O Espírito permite com que Cristo viva em nós. O Espírito permite com que o Cristo ressuscitado que passou pela cruz viva em nós. O Espírito comunica a Páscoa de Cristo a nós. O Espírito vai nos unindo a Cristo, vai nos fazendo pensar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, tomar decisões como Cristo. Ele vai nos cristificando, ele vai nos cristoformando, vamos nos tornando cristoformes. Ele faz com que Cristo viva dentro de nós, né? Ou seja, vamos nos tornando cristóforos, né? Portadores de Cristo. Então, Gálatas 2:20 é um texto muito importante também, que mostra qual seja, no fundo, a missão do Espírito dentro de nós. É trazer o Cristo pascal para nós. Então, por isso é importante entendermos que a Páscoa se conclui com Pentecostes, porque Pentecostes traz o Cristo pascal para dentro de nós. Então, a nossa experiência com a Páscoa de Cristo não pode ser extrínseca. Eu estou vendo, olhando tudo que Cristo fez, como se ele fosse um modelo para eu colocar em prática tudo isso na minha vida. Não. Esse Cristo que morreu numa cruz, que ressuscitou, ele precisa estar dentro de mim. Eu preciso estar, né, em comunhão com ele. Eu preciso estar numa comunhão transformadora com ele. E quem me permite viver isso é o Espírito Santo, é o Espírito do Cristo, de Jesus. Bem, então o Espírito Santo dentro de nós, ele vai cristificar todo o nosso ser. E esse cristificar todo o nosso ser, de novo, cruz e ressurreição, purificação, combate ao pecado, salvação do pecado e vida filial, vida nova, vida santa. Na ressurreição é o que Cristo conquistou para nós, essa vida sobrenatural. Então ele vai agir no nosso intelecto. Então ele vai agir no nosso modo de pensar, no nosso modo de raciocinar, para que a gente pense e raciocine de um modo cada vez mais semelhante ao de Cristo. De um modo, vamos dizer, simples, inteligente, casto, puro, santo, né? Para que nós possamos, por exemplo, olhar para a vida e reconhecermos o dom que a vida é. Reconhecermos que nós não podemos cancelar a vida de ninguém, de nada. Nós não podemos, por exemplo, enveredar pelas ideologias, pela ideologia da morte, a ideologia que apregoa, né, que defende a eutanásia, por exemplo, ou o aborto. Mas não é apenas
uma questão de lei, pode, não pode, né? A minha inteligência vai sendo formada, vai ficando claríssimo para mim que eu não posso harmonizar a minha vida cristã com o aborto. Eu não posso harmonizar a minha vida cristã com a defesa da eutanásia ou com a violência. Então, quer dizer, o Espírito ele vai agindo, vai convertendo o meu modo de pensar, vai libertando, vai santificando a minha vontade também. Vai me fazendo viver, né, não apenas como peso da lei, mas vai vivificando a minha vontade, vai libertando a minha vontade, vai ajudando a minha vontade a ir aderindo com alegria, né? Porque é assim que nós somos chamados a viver. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6, vai dizer: e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Ou seja, é luta, é um combate, tem tribulações, mas o Espírito Santo nos permite viver, imitar Cristo, imitar Paulo, que imitava Cristo, imitar os santos, com alegria. Então a nossa vontade vai sendo libertada, vai sendo santificada, vai sendo reorientada na direção, por exemplo, do jejum, das práticas sacrificiais, das penitências, né, do morrer para mim mesmo, da disciplina dos horários, da ordem na hierarquia das coisas mais importantes e das coisas menos importantes na minha vida, né, de dar mais tempo ao que é mais importante, de dar mais espaço ao que é mais importante, e assim por diante. Falamos da inteligência, falamos da vontade. O Espírito Santo, ele vai nos cristificando, vai nos conformando a Cristo, ele vai fazendo com que Cristo viva em nós. Mas ele também age em outras áreas do nosso ser. Por exemplo, nos nossos sentimentos, nos nossos afetos, ele vai ordenando tudo. Então essas áreas também não vão ficando à margem da obra do Espírito. O Espírito também vai tocando na nossa afetividade, vai tocando nas nossas emoções, vai curando, vai libertando, vai nos salvando das desordens. Nós encontramos um texto muito interessante lá em Filipenses 2:5, quando São Paulo, antes de nos oferecer o hino, no início do hino cristológico, né, ele diz: tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Então São Paulo nos convida a ter os mesmos sentimentos de Cristo. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Cristo deu a sua vida por nós, a sua vida completa, a sua vida divina, humana, a sua inteligência humana, a sua vontade, os seus sentimentos. Cristo deu tudo. E é por isso que o Espírito Santo pode nos dar uma participação nos sentimentos, na inteligência do Cristo, uma participação na vontade humana do Cristo, uma participação também nos sentimentos humanos de Cristo. Então ele pode ir nos fazendo com que nós participemos dos sentimentos do Cristo. Isso significa, o Espírito ele vai reordenando tudo, reorientando tudo, unindo tudo que nós temos a Cristo. Vai fazendo com que Cristo viva em nós em todos os aspectos, inclusive no que tange a nossa afetividade, os nossos sentimentos. Vale a pena também mencionar o tema da liberdade.
O Espírito, ao agir em nós, ele vai nos agindo na nossa inteligência, na nossa vontade, ele vai nos fazendo viver a liberdade verdadeira, não a liberdade mundana, que às vezes é sinônimo de libertinagem. E aí vale a pena nós lermos um outro trecho da Sagrada Escritura, no caso, a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, no Espírito, como graça. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor. Vejam que São Paulo alerta para este risco. Nós somos chamados à liberdade, mas se não estivermos atentos, podemos nos deixar enganar e, na busca da vivência da liberdade, podemos acabar derrapando na direção da libertinagem. A liberdade para quê? A liberdade para amar a Deus, para amar ao próximo, a liberdade para amar o próximo como nós nos amamos. Então, essa é a liberdade. Essa liberdade vai nos fazer obedecer o mandamento do amor. Vai nos fazer entrar na dinâmica do amor. Vai nos fazer entrar na dinâmica do amor de Cristo. Cristo ama a Deus, ama ao próximo, ama a humanidade. Nós também somos chamados a esse duplo amor. Amar a Deus, amar ao próximo, como a nós mesmos. Então, vale a pena aqui também ler um pequeno trecho de Santo Tomás, que nós encontramos na Suma contra os Gentios, no livro 4, capítulo 22. São Tomás ele diz: notemos, no entanto, que os filhos de Deus são movidos pelo Espírito Santo, não como servos, senão como livres. Ou seja, o Espírito Santo ele vai fazendo com que os filhos de Deus percorram o caminho da redenção, da salvação, mas não como servos, como livres, porque é a liberdade dos filhos de Deus. O Espírito nos chama a viver na liberdade dos filhos de Deus. E já que estamos falando de filhos, vale a pena, poderíamos ler a carta aos Romanos, mas como temos citado bastante a carta aos Gálatas, fiquemos na carta aos Gálatas, no capítulo 4, do versículo 5 a 7. Nós temos esse texto de uma grande beleza. Todos recebemos a dignidade de filhos, e a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Vejam que belo. Aqui justamente se associa a presença do Espírito à nossa vocação filial. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. É o Espírito que Jesus envia. Esse Espírito, ele nos ajuda a nos relacionarmos com o Pai. Nos ensina a olharmos para o Pai como o verdadeiro Pai. Descobrimos a beleza da paternidade divina. Da mesma forma, esse Espírito, ele nos ajuda a olhar para Cristo como o Senhor das nossas vidas. Não podemos viver sob o senhorio de Cristo, senão sob a ação do Espírito Santo. Então o Espírito nos permite viver sob o senhorio de Jesus e nessa conformidade total ao Senhor, a Jesus, ele nos faz viver a nossa filiação divina, está associada intimamente à liberdade.
Ou seja, Deus nos ama, Deus nos adota em Cristo, Deus nos quer livres. Mas é a liberdade para o amor. A liberdade nessa comunhão com Cristo. Quando nos afastamos de Deus, vamos perdendo a liberdade. Quando nos afastamos do amor, vamos perdendo a liberdade. A liberdade plena está nessa comunhão com Deus e na vivência do amor a Deus e no amor ao próximo. Né? Então, outro ponto que eu gostaria de citar é que o Espírito Santo ele vai nos permitindo ter o justo apreço de todas as coisas, ou como dizemos na oração tradicional ao Espírito Santo, nos ajuda a apreciar retamente todas as coisas, a ter um equilíbrio nas nossas visões. Né? Então, é muito importante na nossa vida espiritual nós pedirmos que Ele nos dê o justo equilíbrio. Vou dar um exemplo muito simples e que pode ser ampliado para uma reflexão mais ampla, talvez não aqui, mas em outro momento. Nós sabemos que Deus possui o atributo da misericórdia e o atributo da justiça. Deus é misericordioso e Deus é justo. E aí nós vemos que alguns cristãos se apegam demasiadamente à misericórdia e esquecem a justiça de Deus. E outros se apegam demasiadamente à justiça e parecem esquecer que Deus é misericordioso. E aí nós vemos nisso dois desequilíbrios. Na verdade, o Espírito Santo nos ajuda a olhar para Deus e vermos que Deus tem uma justiça misericordiosa e uma misericórdia que é justa. É sempre o mesmo Deus, não são dois deuses, um bom e um mau, um justo e outro misericordioso, mas é um Deus que é ao mesmo tempo justo e misericordioso. As duas realidades não se contradizem em Deus, mas poderíamos usar uma analogia, são como duas faces da mesma moeda. Vemos que esses desequilíbrios muitas vezes podem, vamos dizer, nos afastar daquela liberdade dos filhos de Deus. Por um lado, existem os rigoristas, pessoas que são muito apegadas à justiça, a um Deus que vai nos castigar se não fizermos isso ou aquilo. E esses rigoristas, muitas vezes, eles vivem como servos e não como filhos. Por outro lado, outros muito, vamos dizer, se apropriando da misericórdia de Deus, às vezes de um modo errôneo, acham que podem fazer de tudo, afinal de contas, Deus é misericordioso, Deus vai me perdoar e vai me salvar no final das contas. E esse apego à misericórdia pode esconder, na verdade, um laxismo. Ou seja, não vou fazer muita coisa porque é a misericórdia de Deus que salva e etc. E esse laxismo acaba sendo uma atitude que nos coloca fora da esfera da liberdade dos filhos. A liberdade, ela exige de nós uma adesão. Nós precisamos, participar do projeto divino, com inteligência, com a nossa vontade, aderir ao caminho de Deus, nos esforçar, usar toda a força da nossa liberdade que vai sendo libertada pelo Espírito Santo para percorrer o caminho da graça, para colaborar com a graça divina em nossas vidas. Porque a graça do Espírito de Deus, ela vai curando a nossa natureza, vai libertando a nossa natureza, vai aperfeiçoando, santificando, elevando a nossa natureza, para que a nossa natureza possa, pouco a pouco, ir colaborando cada vez mais com a própria ação da graça. Então Deus, ele quer que nós colaboremos com o nosso caminho de redenção. Então isso mostra o respeito que Deus tem pela nossa, pela nossa estrutura ontológica que Ele mesmo, com a qual Ele mesmo criou e que Ele nos deu como possibilidade de realização do nosso próprio ser. São Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5,
vai nos dizer algo extraordinário. São Paulo vai nos dizer que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. São Paulo vai relacionar aqui o amor divino com o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo como aquele que nos comunica o amor divino, o amor do Pai, do Filho. Sendo Ele mesmo Deus, o Espírito pode nos comunicar esse amor, que é um amor trinitário. E à luz desse amor que o Espírito Santo nos comunica, o amor divino, nós queremos também recordar ainda um outro trecho de Santo Tomás de Aquino, a Suma contra os Gentios, livro 4, capítulo 22, onde Santo Tomás nos ensina como o Espírito Santo age no nosso coração, nos movendo na direção de Deus. Ele vai dizer: coisa muito própria da amizade é, sem dúvida, conversar com um amigo. Então o Espírito Santo, ele vai nos tornar capazes de conversar com Deus, dialogar com Deus, rezar, orar. O Espírito Santo vai nos ensinar a rezar. Mas São Tomás vai adiante. O Espírito Santo vai nos ensinar a sermos contempladores de Deus, como lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, 18. Todos nós, pois, vendo de cara descoberta como no espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pela ação do Senhor, que é Espírito. Então ele vai nos ensinando a contemplar o Senhor, para que a gente vá progredindo na vida espiritual. Vamos contemplando e vamos sendo movidos pelo Espírito, reconhecendo a beleza do Senhor. Nós vamos sendo movidos pelo Espírito na direção do Cristo, na direção de Deus. O Espírito Santo, ele então nos faz esses contempladores de Deus, esses homens e mulheres de oração. Mas ele nos faz também amigos de Deus. E como quer que o Espírito Santo nos constitui amigos de Deus, que bonito. O Espírito Santo nos faz, em outro momento do texto, ele usa a expressão, talvez não seja tão elegante em português, amadores de Deus, no sentido de aqueles que amam a Deus, ou amantes de Deus. O Espírito Santo nos faz amigos de Deus. E aí, à luz um pouco de uma tradição antiga de reflexão sobre a amizade, Santo Tomás de Aquino vai dizer que os verdadeiros amigos, um vive no outro, um está como que dentro do coração do outro. Então, ser amigo de Deus significa Deus vive em mim, e o Espírito vive em mim, dizendo o que eu sou amigo de Deus. Mas significa também que eu vivo em Deus. Ou seja, eu estou em Deus, em Cristo Jesus, eu estou... A humanidade do Cristo que foi levada, né, que subiu ao céu, melhor dizendo, essa humanidade de Cristo, ela diz que em Cristo já o seu corpo místico está na glória. Mesmo aqueles que estão caminhando, peregrinando aqui, de certa forma já estão potencialmente ali na glória de Deus. São vocacionados, chamados, tem um lugar para nós lá na glória de Deus, né, no céu. Então o Espírito Santo, ele nos constitui amigos de Deus, ele nos faz viver esse mistério de amor.
onde Deus vive em nós, onde nós vivemos em Deus. Nós vivemos inseridos em Cristo e em Cristo na vida trinitária, e através do Espírito, o Deus Trindade habita em nós também. Através do Espírito, Cristo vai habitando, vai sendo gerado, vai vivendo cada vez mais em nós também. Então isso é muito bonito. Um último aspecto recordado por Santo Tomás é que é próprio da amizade consentir nos desejos do amigo. Ou seja, quando somos amigos e o nosso amigo revela um desejo, no caso honesto, legítimo, nós então queremos que ele possa realizar esse desejo e fazemos tudo o que for possível para ajudá-lo como amigo. E na nossa vida espiritual também é assim. Deus ele vai revelando para nós a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho para a nossa vida. E é próprio do amigo, então, acolher essa revelação do desejo, do sonho, da vontade de Deus, consentir, dizer o seu sim e fazer tudo o que ele pode para realizá-lo. E aqui eu me lembro de São Maximiliano Kolbe, que de modo muito simples e claro dizia que a fórmula da santidade, a equação da santidade seria um V grande igual a um V pequeno, um V minúsculo, e querendo nos ajudar a entender que nós seremos santos quando a nossa vontade, o V minúsculo, foi igual à vontade, o V maiúsculo, de Deus. Ou seja, não só consentir, fazer tudo o que nós podemos, mas na medida em que nós vamos progredindo, a vontade de Deus vai se tornando a nossa vontade. Nós vamos querendo a vontade de Deus. Então, a comunhão com Deus vai crescendo e a vontade de Deus vai se tornando a minha. Eu vou desejando, anelando, vou de todo o meu coração aspirando à realização da vontade de Deus. E essa vontade de Deus é o grande projeto da minha vida, é o grande desejo da minha vida também. E gostaria de terminar com um último pensamento tirado também da teologia de Santo Tomás, é que na medida que nós vamos vivendo na graça, e a graça é essa participação na vida divina, como diz o Catecismo da Igreja Católica, e nós podemos viver na graça porque Deus se fez homem, e se fazendo homem, ele abriu um caminho para que o homem fosse divinizado, pudesse participar da sua vida divina. Então, na medida que nós vamos vivendo na graça e vivemos na graça, graças a uma ação, uma presença e uma ação do Espírito Santo em nossos corações, a graça de Deus ela vai agindo de tal forma, se bem acolhida, se bem recebida pelo homem, que ela vai curando a natureza do homem, vai restaurando essa natureza, ela vai aperfeiçoando essa natureza, elevando essa natureza, vai fazendo com que essa natureza, pouco a pouco, vá sendo por participação divinizada. E Santo Tomás chega a dizer então que na medida que nós vamos nos exercitando, criando esses bons hábitos que são na vida espiritual filhos da graça e da nossa colaboração humana, é como se a graça unida à nossa natureza, como se não é, mas é como se a analogia se tornasse uma segunda natureza, certo? E aonde nós vamos podendo ter os nossos hábitos, não apenas naturais, mas sobrenaturais. Mas na medida que vamos se tornando hábitos, nós vamos vivendo o sobrenatural como se fosse natural. Então isso é próprio do santo. O santo vive a caridade, vive aquilo que são atos heróicos para quem está longe da santidade, como se fosse coisas normais, como se fosse feijão com arroz, como se fosse natural.
ele não percebe que ele está vivendo, né, um alto patamar de santidade. Ele vai vivendo, entre aspas, naturalmente a vida sobrenatural. Até para que ele não caia na tentação do orgulho, né? E isso é o que o Espírito deseja fazer em nós. Nos fazer percorrer esse caminho que os orientais chamam de teoses, né? Que na nossa tradição latina a gente chama de santificação ou divinização. Bem, e para concluirmos da melhor forma possível, eu convido vocês a pegarem a antífona e a oração pós-comunhão da missa do dia de Pentecostes, e assim nós concluímos a nossa reflexão sobre Pentecostes em comunhão com a liturgia, né? Se vocês prestarem atenção, nós no fundo comentamos ao longo dessa nossa reflexão tanto uma série de elementos que se encontram na primeira leitura, na narração de Pentecostes em Atos 2, como também a segunda leitura deste ano A, que é um trecho da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e em outras formações precedentes, nós falamos bastante já de João 20, 19 a 23, que é o Evangelho da missa de Pentecostes do dia da missa, a missa de Pentecostes do dia. Mas a antífona de comunhão ela diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus, aleluia. Isso me recorda, essa antífona, um santo cultuado pelos ortodoxos chamado Serafim de Sarov, que dizia, de modo resumido, o objetivo da vida cristã é deixar-se encher pelo Espírito Santo, é deixar-se preencher completamente pelo Espírito Santo. Porque preenchidos pelo Espírito, Cristo viverá em nós para a glória do Pai. Então essa é uma frase que resume um pouco o pensamento pneumatológico espiritual de São Serafim, e que é muito bonita, né? Que nos ajuda a entender esse espírito da antífona. Nós devemos pedir, clamar para ficarmos cheios do Espírito Santo, porque aí seremos plenamente cristãos e Cristo será cada vez mais pleno em nossas vidas. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O que a igreja mais precisa, meus queridos irmãos, é de santos, é de homens e mulheres que vivam no Espírito, que vivam uma vida crística, cristã, autêntica, para a glória do Pai. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Participe da campanha solidária da Catedral Metropolitana de Belém. Para doar é muito fácil e seguro. Aponte o seu QR Code do seu celular ou acesse o link. Você vai ser redirecionado para a página de doação da Catedral Metropolitana de Belém. Clique em contribuir, escolha uma das opções de doação e a recompensa que você vai ganhar. Escolha como pagar, preencha com seus dados e pronto! Você já está contribuindo com a manutenção das ações solidárias e obras assistenciais da Catedral Metropolitana de Belém. Campanha solidária da Catedral Metropolitana de Belém.